amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazeraço falar aqui com vocês. Agora a gente vai trabalhar o emprego de hífen, belezinha? Então, a partir de agora, vamos trabalhar com esse emprego de hífen. Venha comigo na tela, vamos lá. Bom, moçada, então, para a gente dar início, né, e dar continuação, na realidade, à ortografia, e dar início aqui a esta parte da aula, que é o emprego de hífen. Como a gente vai desenvolver a nossa aula, o que é importante a gente observar? Primeiro, nós vamos colocar aqui, moçada, uma teoria do emprego do hífen. Mas, cara, como a gente pode colocar isso para não ficar aquela coisa enfadonha? Algo que, de repente, a gente tem visto que não tem caído em prova, eu vou ficar tocando nesse assunto? Não. Então, a gente, na realidade, está pegando aquilo que vem caindo em prova, a forma de cobrança daquilo que vem caindo em prova. Se a gente for observar as regras do hífen, tem muita coisa que falar, poxa, é por essa regra que tem hífen, mas tem um monte de palavra que está fora daquela, está na mesma ideia daquela regra, mas não tem hífen. Então a gente vê que essa parte do hífen realmente tem muita coisa que às vezes causa muito problema, inclusive, tá legal? Um exemplo que eu vou colocar para você aqui, a palavra contra-cheque. A palavra contra-cheque, se você for perceber, ela não tem hífen. O ideal seria não ter hífen, tá? Então o dicionário Aurélio vai e coloca lá o motivo de não ter hífen na palavra contra-cheque, tá legal? Beleza. E aí você vai pegar o dicionário do Hawais, tá lá, contra-cheque com hífen, beleza? Então, nesse caso, há problemas, tá legal? Belezinha pura. Aliás, então não é a palavra contra-cheque, desculpa, é a palavra, a expressão, né? Conta corrente, beleza? Não é a palavra contra-cheque, não, é a palavra conta corrente, tá legal? Então, nesse caso, como a gente percebe, né, que há essa diferença, né? Então, o dicionário Aurélio fala conta corrente não tem hífen, já o Hawais fala que tem, beleza? Então, por conta disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aquilo que efetivamente vem sendo cobrado em prova, para ficar mais prático para você, belezinha? Vem comigo na tela, vamos lá. Bom, então a gente vai trabalhar a teoria do emprego do hífen. Na sequência, aí eu quero sempre que enquanto eu estiver mostrando para você esse emprego do hífen, e eu vou basicamente trabalhar em cima de um resuminho, tá? Que a gente tem colocado inclusive no nosso PDF, beleza? E aí eu quero que você destaque aquilo que é mais importante, eu vou chamar a sua atenção também para isso, tá? E aí você vai ter algumas palavras que geram dúvidas. Nesse caso, o que você vai fazer? Vai anotar essa palavrinha ali no seu caderno. Como a gente falou na parte anterior, né, sobre o emprego de letras, a gente tem que ter essa memória fotográfica. Então, bater o olho, poxa, perceber essa palavra aí, ela de certa forma não enquadra em regra. E eu percebi que essa palavra tem hífen e pode me gerar dúvida. Opa, coloco lá, anoto do lado, beleza? Isso vai ajudar bastante nessa memória fotográfica. Tranquilidade? Belezinha, vem comigo na tela e você, na sequência, vai ter algumas questões. Então nós corrigimos e você verifica o índice de acertos, tá beleza? Meus amigos, o negócio é o seguinte, a parte então de emprego de hífen, a gente vai procurar, como a gente viu no emprego de letras, associar a um grupo de regras. A gente então vai perceber isso. O que acontece em prova? Algumas vezes as provas colocam palavras que, caraca, não deu para eu poder juntar uma regra. Não me lembro de uma regra para isso. Se tem hífen ou se não tem. Porém, você percebe que, de certa forma, ela coloca outras palavras que possuem uma regra mais clara e, por meio delas, você vai eliminando alternativas. Então, moçada, essa ideia de a gente falar, poxa, elimine alternativas erradas até chegar à correta. Isso é muito aplicado e é muito importante fazer, principalmente nessa regra do hífen, tá? Você aqui com essa aula, você não vai ter todas as palavras que tem hífen ou não tem hífen, todas as regras, não. A gente vai bater naquilo que a gente tem visto que é recorrente em prova e justamente porque você vai fazer a questão por eliminação, beleza? Venha comigo na tela, vamos então trabalhar isso daqui, olha só. Bom, o que é o hífen, terror? Hífen é o chamado sinal diacrítico, usado para ligar os elementos de palavras compostas.
como couve, flor. Temos duas palavras unidas aí em uma só, beleza? Uma palavra composta. Pode ser também uma palavra derivada, como ex-presidente. Então nós temos aí um prefixo ex aí, né? Então a palavra derivada prefixal. E para unir pronomes átonos a verbos. Então a gente tem aqui, por exemplo, ofereceram-me, vê-lo-ei. Está vendo só? Então, neste caso, a gente também pode ter hífen quando há pronomes átonos com seus verbos. Tranquilidade? Belezinha. Então, basicamente, na nossa aula de hoje, a gente vai verificar esse hífen na palavra composta e nas palavras derivadas, basicamente em cima disso. Por quê? Quando a gente vai colocar o hífen com pronome átono, a gente praticamente vê isso em nossas aulas de pronome, tá legal? Com a colocação pronominal e tal, a gente trabalha bastante em cima disso. Bom, com isso, quero que você observe aqui comigo, né? Essas duas palavras aqui, ó. Anti-inflamatório e anti-rugas, tá legal? Anti-inflamatório e anti-rugas. Bom, nesse caso, a palavra anti-inflamatório, terror, ela tem hífen. Bom, o que acontece, moçada? Nesse caso, a palavra anti-inflamatório, veja, nós finalizamos a primeira parte da palavra com o i, anti. E nós iniciamos o próximo vocábulo com inflamatório, que também inicia com o i. O que aconteceria se a gente, então, apenas juntasse e repetisse o i? O que aconteceria? Naturalmente, ao longo do tempo, a gente ia tirar um desses is. Concorda comigo? Aí ia ficar como anti-inflamatório, anti-inflamatório, beleza? Para preservar a sonoridade anti, que é de contra, e inflamatório, a gente então deixa o hífen, beleza? Tranquilidade? Venha comigo na tela. Bom, terror, e a palavra anti-rugas? Bom, nesse caso, como nós temos aqui uma vogal, finalizando aqui a primeira parte do vocábulo, anti, e na sequência nós temos um R, aqui a gente passaria, ao juntar, a gente passaria a ter duas vogais, e o R ficaria entre elas, tá legal? Quando o R, ele fica entre vogais, ele vai soar rrr, vai ter esse som, carro, carro. Aí quando eu quero que o som seja rrr, aí eu coloco o R dobrado, carro, carro. Concorda comigo? Então esse R, quando ele fica entre vogais, se eu deixar apenas um R, ele soa R, carro. Agora, se eu quero que ele soe R, a gente então dobra esse R, beleza? Nesse caso, ao juntarmos aqui anti-rugas, veja só, eu tenho o I que se encontrou com R, e nesse caso o R está entre duas vogais. Então, para que haja esse som R, a gente dobra o R. Belezinha? Tranquilidade? Bom, aqui é um bate-papo inicial, né? A gente vai inserir tudo isso daqui justamente no nosso resuminho de emprego de hífen. Porque para resolver as questões de prova, acredito que somente isso já ajude bastante para você eliminar aquelas alternativas erradas e resultar a correta, e eu vou comprovar isso aí com você. Beleza? Venha comigo na tela, vamos lá. Resuminho, então, do uso do hífen, beleza? Vamos lá. Primeira coisa importante, com a reforma ortográfica, né, com essa nova reforma ortográfica, essa nova regra, a gente passou a ter a seguinte regra, que é a seguinte, não se emprega o hífen na palavra em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal. Então a primeira parte daquela palavra ali termina em vogal, beleza? E o segundo elemento começa por R ou S, devendo essas consoantes se duplicarem, como a gente viu lá de anti-rugas, beleza? Então, nesse caso, olha só, eu tenho o anti, terminou com vogal, beleza? Na sequência eu tenho o quê? Rugas. E nesse caso, para que eu tenha o som R, a gente então vai colocar esse R. Para ficar mais prático, a gente então vai observar como era, né? Antes, para preservar o som do R, aqui ó, autorregulamentação, né? Contra-regra, a gente colocava hífen.
O mesmo acontecendo também com o S, ó. Antessala, para não ficar andesala, antesala, né? Então, para produzir o som s, a gente dobra o S, beleza? E aí, para poder preservar esse som. Bom, e aí é interessante você perceber, como essa consoante S, ela ficaria entre duas vogais, como antessala, veja só a palavra sala. Iniciando uma palavra sala, não está entre vogais. Esse S tem um som de s, beleza? Tranquilo. Agora, se eu coloco antessala, eu passo a ter a vogal E a vogal A depois. Então esse S fica entre duas vogais, igual a palavra asa, né? Casar, asa. Então ficaria antesala, se eu juntasse tudo sem hífen. Então, como se pensou antes da reforma ortográfica para preservar o som s? Então, colocando um hífen, a gente tinha noção de que seria ante, e a próxima palavra vai soar como se estivesse original, sala, beleza? Ok. Se a gente tirar, nesse caso aí, o hífen e só grudar, vou ter o quê? Vogal, S, vogal. Soaria antesala, correto? Beleza. Então, nesse caso aqui, como antes foi preservado? Colocando o hífen. Antessala, antessacristia, autorretrato, antissocial e assim por diante. Está vendo só? Terminando com vogal, seguido então de S ou R. Está vendo só aqui, ó? Beleza, tranquilidade. Indo à frente então aqui. Como era, né, para poder preservar esse som S e o som R. Agora o que aconteceu? Como aconteceu aqui, né, com essa previsão da nova regra. Agora, como está, você então tem o E e tem o A aqui e eu tenho o SS. Antessala, dobramos o S. Antessacristia, autorretrato, antissocial, antirrugas, arquirromântico, arquirrivalidade, autorregulamentação, autossugestão, contrassenso, contra-regra. Vou repetir todas porque a gente tem visto que essas palavras, inclusive, são muitas delas exemplos na própria reforma ortográfica. E muitas vezes são elas que estão lá nas questões de prova, tá legal? Então, sempre observando, opa, esse prefixo ou falso prefixo. Fala-se aqui sobre falso prefixo, por quê? Para você não ter a obrigatoriedade de saber, é prefixo ou é um radical antigo, que de repente a gente acaba pensando ser um prefixo, beleza? Então o que importa? Eu tenho o primeiro morfema aí, beleza? E nesse caso ele é um prefixo, visto como prefixo. Terminou com vogal. Na sequência eu tenho uma palavra que inicia com S e tem um som S, deve preservar o som S. Ou então eu tenho a palavra que inicia com R e aí vai preservar o som R. Então, a gente vai dobrar o S e dobrar o R. Por isso, você vem comigo observando isso, ó. Contra-senha, dobrei o S. Extra-regimento, dobrei o R. Extra-sístole, dobrei o R. Extra-seco, dobrei o S. Infra-som, dobrei o S. Infra-renal, dobrei o R. Ultrarromântico aqui, dobrei o R. Ultrassonografia. Semi-real. Semi-sintético. Supra-renal. Supra-sensível. Está vendo só? Então a gente dobra o R. Antes, para preservar o som S e R, a gente tinha o hífen, não é? Agora não tem mais. A gente dobra o S ou R conforme a regra aqui. Tá legal? Beleza, beleza, beleza? Vamos à frente. Vamos pegar aqui agora algumas observações importantes. Olha só. O uso do hífen permanece nos vocábulos em que os prefixos super, hiper, inter, terminados em R, aparecem combinados com elementos também iniciados por R. Então, o que eu vou pedir a você? Marque aí pra gente, né? Esses prefixos super, hiper e inter.
Grafe aí, marque esses dois aí, beleza? Então, super, hiper e inter mais R, isto é, na sequência você terá um outro R, vem aqui comigo na tela, você vai perceber que nós temos o hífen. Então, esse uso do hífen permanece. Então, veja, eu tenho a palavra hiper, tá legal? E eu tenho aqui a palavra rancoroso, beleza? Ok, nesse caso aqui, em hiper rancoroso, quando a gente tem aqui o hiper, ele faz o som R. Concorda comigo? Ó, hiper, a gente tem o som R. E eu tenho o som rancoroso, R de novo. Hiper rancoroso. Concorda comigo que não é simplesmente hiper rancoroso, e sim o quê? Hiper rancoroso. Eu tenho dois sons R. Concorda comigo? Dois sons. E eu tenho que preservar esses dois sons. Aí vem aquela pergunta, vem cá. Mas e se a gente simplesmente juntasse? Hiperrancoroso. Eu juntei esses dois R's, tranquilidade. Vai dar hiperrancoroso, numa boa. Só que eu vou ter apenas um som R. E o que vai acontecer? Muitas vezes o que vai acontecer é o seguinte, o hiper vai acabar sumindo esse prefixo hiper. Vai parecer que o prefixo é IP. Não é IP, ele é hiper. Beleza? Ou então, a pessoa pensar, é ancoroso que fala? Porque aí vou ter hiperrancoroso? É isso que fala? Não. Então, para preservar a sonoridade desses dois sons, do R, então a gente tem aqui esse hífen, beleza? Então, veja bem, quando eu tenho super, hiper, inter, seguido de palavra com R, a gente então vai deixar o hífen, tá legal? Em hiper rancoroso, dois sons. Hiper realista, os dois sons R's aí. Hiper requintado, hiper requisitado, interracial, interregional, interrelação, super racional, duas vezes o som R aqui, está vendo? Super realista, super resistente, super revista. Olha só então, para você observar o que nós tínhamos antes. Antes eu tinha infra e na sequência renal. Então eu tenho apenas um som R, infrarrenal. Porque eu tenho infra e depois renal. Então ficou infrarrenal. Juntei aí, nesse caso, e dobrei o R, para preservar o som R, apenas um som R. Concorda comigo? Agora, olha só o que os linguistas pensaram. Peraí, se eu tiver, então, esse prefixo, e nesse caso aqui, ó, se eu tiver esse prefixo aí, e ele terminar em R, olha só, ele vai produzir o som R. E na sequência eu tenho uma palavra que inicia com R, que tem esse som R também, beleza? Então, para preservar esses dois sons de R, a gente então coloca o hífen, tá bom? Beleza, então a observação importante, que é um adendo, né? Para chamar a atenção a respeito dessa primeira regrinha aí, a respeito de nós dobrarmos o R ou o S. Tranquilidade? Belezinha, vamos à frente. E aí eu vou pedir a você para sempre procurar associar, tá? Procure sempre associar. Opa, realmente, cara, eu quero dobrar esse som de R. Não é só dobrar o R, não, mas é o duplo som R. Ah, então para isso eu tenho que colocar ali o hífen, beleza? Nesse caso o hífen, beleza? Acompanhando comigo, vamos lá. Uma outra regrinha aí, e você vai marcando, essas são muito importantes e elas conduzem a algumas observações. Olha só, não se emprega o hífen na palavra em que o prefixo ou chamado falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente. Então, se nós temos uma palavra, né, se nós temos aí o prefixo, ele terminou numa vogal, e eu tenho a outra palavra que começa por uma vogal diferente, não vai haver problemas, não vai haver perda de sons, não é? Então, nesse caso, não há necessidade de colocar o hífen. Por quê? O hífen, moçada, ele é empregado para preservarmos o som, tá legal? Hiper requintado, hiper rancoroso,
Tá legal? Então, para preservar o som, a gente coloca ali esse nosso hífen, tá? Agora, olha só o que nós temos aqui de exemplo. Como era antes da reforma ortográfica, só para você ter uma noção. Antes, nós colocávamos hífen em autoafirmação, autoajuda. E eu pergunto a você, eu falo autoafirmação, autoajuda. Se eu tiro o hífen, muda algum som? Não. Autoafirmação, autoajuda, tudo normalmente. Por quê? O hífen é necessário para preservar o som, ou aquela grafia de uma palavra antiga, por exemplo, né? E nesse caso, autoajuda, autoafirmação, a gente finaliza um prefixo com vogal, inicia a palavra posterior com vogal diferente. Então não haveria necessidade de colocar hífen mesmo, não há necessidade. Por isso, com a nova regra, tiramos o hífen. Como acontece aqui, então vamos sempre pensando nessa possibilidade, tá legal? Olha, auto termina com uma vogal e afirmação começa com uma outra vogal. Então não preciso do hífen para preservar esse som. Autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada, autoinstrução, contra-exemplo, contra-indicação, contra-ordem, extraescolar, extraoficial, infraestrutura, intraocular, intrauterino, neoexpressionista, neoimperialista, semiaberto, semiautomático, semiárido, semi-embriagado, semi-obscuridade, supraocular, ultra-elevado. Beleza? Então marquei todos eles. Por que, Theo? Você leu todos. Podia ter lido apenas os 3 primeiros, porque eles caem em prova. Né? Então você bateu o olho na regrinha, aqui a gente já tem a regrinha, tranquilo, é seguir a regrinha. Até agora ali a gente procurou agrupar nas regras e basicamente o que a gente tem visto caindo em prova, tá legal? Vem comigo na tela, olha só. Observamos esta, a gente agora vai ter algumas observações, tá? O uso do hífen permanece nos vocábulos com prefixo em que o segundo elemento começa por H. E aí, não é decoreba, vamos tentar entender, cara, por que os caras pensaram nisso, né, bicho? Pô, mas por quê que os caras pensaram, poxa, então vem cá, termina com uma vogal, aí inicia com vogal diferente, aí não tem hífen, a autoafirmação, como a gente viu lá, né, beleza. Mas agora tem lá ante-hipófise. Poxa, termina com vogal e começa com H, e depois do H tem o I, não teria necessidade. Qual é, moçada, a ideia nesse caso aqui? Quando a palavra começa com H, primeira coisa, a letra H, ela não produz som. Então nós, na língua portuguesa, nós empregamos esse H em início de palavra, mesmo que ele não produza som, né? Mesmo que ele não produza som, por quê? Para fins etimológicos, isto é, para nós observarmos como era essa palavra antigamente. Então, hipófise, então nós temos aqui a palavra hipófise e herói, são palavras que necessitam desse H, então a sua correta grafia. O que aconteceria se a gente de repente não colocasse, ó, vamos colocar aqui, ó, anti-hipófise, tá, ó. Se fosse assim direto, há um princípio na língua portuguesa que é o seguinte, o H, e a gente vê isso no emprego de letras, né? O H, ele inicia a palavra em língua portuguesa, beleza? Quando essa letra, ela está no meio da palavra, ela tem que estar com um apoio do L em palha, do N em ninho, beleza? Então, nesse caso, tem que estar com apoio, beleza. Agora, se eu de repente, vem aqui comigo na tela, deixo esse H aqui no meio, o que vai acontecer? Opa, vai fugir a regra da língua portuguesa de que nós não colocamos esse H
no meio de palavras. Olha só a palavra Bahia. A palavra Bahia, inclusive no emprego de letras nós falamos sobre isso, né? São pouquíssimas as palavras que a gente pode encontrar um H, por questões etimológicas se deixou lá, beleza? Mas, por exemplo, baianismo, baiano, a gente já não coloca mais o H. A palavra Bahia nós preservamos, beleza? Mas os seus derivados a gente já tirou esse H. Então, para que evitássemos fazer, como aconteceu com Bahia, baianismo, a gente tirou o H, então, nesse caso, em ante-hipófise, olha aqui, ante-hipófise, né, melhor. Então, nesse caso aqui, para evitar que nós tirássemos o H, ao longo do tempo a gente ia acabar tirando o H, ante-hipófise, e daqui a pouquinho ia ficar assim, ó, antepófise, que ia acabar ficando assim, ó, pela forma que a gente já falando. Ante-hipófise, se a gente tira aqui o H, ia ficar ante-hipófise, depois antepófise, beleza? Ah, Terror, mas aqui, qual o problema também de a gente falar antepófise? Tá legal. O problema é o quê? O anterioridade. E nós temos hipófise, que tem o seu sentido, o seu vocábulo tem o seu sentido. A palavra não é apófise, é hipófise. Concorda comigo? Então, para evitar ao longo do tempo nós perdermos a característica da palavra, a gente perder, então, a sua estrutura semântica, então é necessário que a gente preserve esse hífen aqui. Beleza? Então, qual é o princípio? Tendo em vista que agora o H ele está no meio da palavra, veja só, então a gente preserva esse H com hífen. Tá legal? Ó? Preserva, então, o H com hífen. Então, nós temos aqui, ó, ante-hipófise, anti-herói, anti-higiênico, anti-hemorrágico, extra-humano, neohelênico, semerbáceo, suprahepático. Tá legal? Então fique ligado nisso. Aí a gente viu o motivo, né? Então anota do lado, coloca esse motivo aí, porque o H, se colocado no meio de palavra, sem hífen, a gente acaba tirando, tá? Ok, então a gente partiu aqui, viu só, né? Viu só? Essa regrinha aqui, a gente tem um prefixo que termina com uma vogal e aí a palavra inicia com outra vogal, por isso não tem hífen. Agora, com essa regrinha, a gente vai colocar a mesma vogal. Emprega-se o hífen na palavra em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal igual. Agora, moçada, o que a gente está fazendo? A gente tinha falado que nós tínhamos vogais diferentes e por isso não tinha hífen, né? Depois a gente colocou a ressalva lá do H. Tranquilidade? Agora a gente vai colocar a mesma vogal. Então, olha só o princípio. Ora, Terror. Se com vogais diferentes a gente não coloca hífen, porque aí nesse caso a gente não teria prejuízo na pronúncia da palavra, né, na integridade do som e da letra da palavra. Agora aqui, quando a gente junta e com vogal igual, para evitar que a gente craseasse, isto é, que a gente comesse uma vogal, a gente simplesmente deixaria de falar uma vogal. Em anti-inflamatório, por exemplo. Olha só, anti eu tenho o I. E na sequência eu tenho inflamatório, que tem I também, beleza? Então, se a gente simplesmente juntasse, a gente automaticamente passaria a pronunciar como anti-inflamatório, 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 anti-inflamatório. Aí, nesse caso, a gente comeria um desses Is. Concorda comigo? Para preservar isso e evitar problemas, então a gente vai notar como era. Antes a gente não tinha hífen, beleza? Agora a gente tem o hífen. Anti-ibérico, anti-inflamatório, anti-inflacionário, anti-imperialista, arqui-inimigo, arqui-irmandade, micro-ondas, anota essa palavra, micro-ônibus, anota essa palavra que a gente tem visto muito cair em prova, micro-orgânico, tá legal? Então, é interessante você observar, então, aí nesse caso, como nós temos, nesse caso aí, o O desse prefixo, né, uma vogal, mais o O da outra palavra, então, nesse caso, você vai colocar o hífen. Tranquilidade, moçada? Show de bola? Vamos à frente, então.
Vamos analisar aqui algumas peculiaridades. Então, sempre assim, né? A gente tem a regra e alguma peculiaridade para ela. Outra regrinha, mais uma peculiaridade para ela, beleza? Nós estamos batendo que tem caído muito em prova. Essas regrinhas têm caído demais em prova, tá? Vem comigo na tela, olha só. Nos prefixos átonos, co, pre, re e pro, co, pre, re e pro, não se usa o hífen. Então, em coordenar, reescrever, propor, preestabelecer, preexistência, tá? Então, nesse caso, olha só, preestabelecer, preexistência. Então, nesses prefixos átonos, não se usa o hífen, tá legal? Beleza, tranquilidade. Vamos à frente, então, a gente observar. Ô, Teoma, por que colocaram essa regrinha aqui? Porque o co, né, o cooperar, por exemplo, o co é um prefixo que termina com o. E na sequência eu tenho o operar, que inicia com o vogal o. Não era para ter um hífen? Neste caso, por serem prefixos átonos, e esses prefixos especificamente, co, pre, re e pro, co, pre, re e pro, a gente então não vai ter hífen. Eu lembro que quando saiu, né, a publicação da assinatura da reforma ortográfica, eu me lembro que ainda havia muita coisa a ser ajustada nesse período, assim, nesse intervalo. A gente ainda estava num período em que cabiam as duas regras, né, a regra antiga e a regra atual. E eu lembro que os livros, né, começaram então a fazer toda a produção em cima da nova ortografia. E uma delas, umas palavras assim que a gente percebia que havia dúvida entre os linguistas, que não havia ainda essa regrinha aqui, falando do co, pre, re e pro, era, por exemplo, a palavra reescrever. Então, a palavra reescrever nos livros didáticos, né, reescreva. Então, os livros didáticos, né, as gramáticas escolares, começavam a colocar nas atividades lá, hífen, escreva. E na sequência, coisa assim, de um ano depois, né, que foi publicado, aí já veio essa notinha falando a respeito do emprego desses prefixos, né? Em cooperar, senão também teria ali o hífen. Eu via publicações com hífen em cooperar, por exemplo. Reescrever com hífen, né? E aí observaram, opa, peraí, nesse caso não. Com os prefixos co, pre, re e pro, então, nesse caso, não há hífen, tá legal? Veja que eles são átonos, tá? Então, até aqui eu estou mostrando para você que é um timbre fechado, beleza? Pre, pro, tá legal? Beleza, então vem comigo na tela, olha só. Então, nós temos aí reescrever, preestabelecer, preexistência. Marca esses dois aqui que a gente costuma confundir mesmo, tá? Beleza, indo à frente. Não se emprega o hífen em certos compostos em que se perdeu, em certa medida, a noção de composição. Bom, para que a gente então possa entender o que isso aqui está sendo falado, né? O que está sendo falado aqui, eu vou colocar como era antes. Cara, esses aqui são os exemplos que estão justamente na reforma ortográfica. Por isso que é interessante você se lembrar. Opa, manda chuva, paraquedas, paraquedista, tá? Então, olha só, essa regra aqui, moçada, ela acaba assim, ela é muito generalista. Olha só, não se emprega o hífen em certos compostos, não falar quais deles, mas em certos compostos não se emprega o hífen, em que se perdeu em certa medida, não se sabe que medida é essa, a noção de composição. Bom, aí eu consigo explicar essa daqui, manda-chuva. O que é o manda-chuva, moçada? O que a gente conhece como manda-chuva? Rapaz, esse cara é o manda-chuva mesmo. O que acontece? Nesse caso aí, a gente observa uma extensão de sentido. Olha, mandar chuva, cara, o cara é tão poderoso, o cara manda tanto, o cara é tão... Ele é líder, é chefe mesmo, né? Ele manda tanto que se bobear, ele vai mandar chuva. Então, nesse caso aqui, a gente vai perceber, esse manda-chuva é aquele cara líder, é aquela pessoa que manda muito, beleza? Ok, de certa forma, a gente foi perdendo essa noção de alguém mandar chuva. Não é isso, concorda comigo? Manda-chuva passou a ser simplesmente o quê? Um líder, o chefe. Ah, quem é o manda-chuva? O chefe, é fulano de tal, pronto. O que então a gramática quer nos mostrar, e a reforma ortográfica quis mostrar aqui, é justamente isso.
que, em certa medida, se perdeu essa noção do vocábulo anterior. Não é para mandar a chuva, não. Ele é o chefe, pronto. Beleza? Então, ao longo do tempo, se perdeu, né, esse valor integral de cada som, de cada palavra, beleza? De cada sentido de palavra. Agora, por exemplo, aqui a palavra paraquedas. Né? Paraquedas tinha, tinha então ali o hífen, né, em paraquedas. Bom, qual é a noção que a gente tem de parar? Parar, do verbo parar, né? Parar, paraquedas, parar. Beleza, então é de parar a queda, suavizar a queda. Né? Não é só simplesmente parar, porque ele não para, né? Mas é de suavizar a queda. Ah, rapaz, meus paraquedas aqui, meu paraquedas aqui, meu paraquedas ali, paraquedas aqui, beleza. Então, o que é paraquedas? É aquilo que suaviza a queda. Só que hoje em dia, em certa medida, se perdeu esse sentido de parar a queda. O que é o paraquedas? É aquilo que o paraquedista usa. É aquele equipamento que o paraquedista usa para saltar. Pronto. A funcionalidade dele é o quê? Eu quero saltar e abafar, de certa forma, essa queda dele. Beleza? Então, se perdeu em certa medida o sentido. Moçada, na boa, isso daqui é generalista demais. Não é uma regra que, de certa forma, você... Por esta regra eu consigo dizer todas as palavras que tem hífen ou não tem. Não, cara, isso daqui, alocaram essa regrinha aqui para colocar lá, que manda chuva. Hoje em dia, não tem mais hífen. Vem aqui comigo agora para você observar como é agora. Manda a chuva não tem hífen, paraquedas não tem hífen, paraquedista não tem hífen. E colocar essa regra aqui para justificar. O que importa para você em prova é lembrar que essas palavras aqui, elas não têm hífen. Tá legal? O que importa mesmo é isso. E aí eu vou colocar mais algumas aqui, tá? Para você perceber em contrapartida, tá? Em contrapartida, veja, paraquedas, paraquedista. Veja só, o paraquedista, principalmente paraquedista, né? É para parar o quedista? Olha que estranho, né? É para parar o quedista? Não tem nada a ver. Então, um paraquedista não tem hífen. Paraquedas também acaba perdendo, porque se perdeu, em certa medida, esse sentido inicial. Agora, olha só comigo, vem aqui comigo na tela. Em para-brisa. Bom, nesse caso, para-brisa é para você limpar, correto? Aqui, neste caso, ó, ô Terror, vem cá, se perdeu, em certa medida, a noção de composição também em para-brisa. Tá bom. E aí, como é que eu vou afirmar para você, categorizar... Não, não perdeu não. Para-brisa não perdeu, em certa medida, essa noção de composição, não. Perdeu também. Só que aqui eu estou colocando para você perceber que a gente tem que observar a palavra e não se esquecer dela. Beleza? Porque é muito generalista falar que perdeu em certa medida a noção de composição. Para-brisa, para-choque, continua com esse hífen. Para-chuva, para-fogo, para-lama, para-hidrogênio, para-luz, para-sol, para-vento, para-raios. Então, meu camarada, o que eu quero que você então perceba para a prova é que essas palavras aqui, por conta dessa regrinha aqui, então os linguistas colocaram que não tem hífen. Aí você vai chocar com essas daqui, ó. É o para, que não tem nem o quedas nem quedista, mas é o para-brisa, para-choque, para-chuva, para-fogo, para-lama, para-hidrogênio, para-luz, para-sol, para-vento, para-raios, beleza? E nessas tem sim esse hífen. Mas Terror, peraí, não concordo. Olha, eu não concordo que nesse caso aqui, ó, em para-raios, se perdeu em certa medida a noção de composição. Perdeu, Terror. Então não era para ter hífen. Eu também concordo com você, rapaz. Mas o que acontece na parte da grafia de palavras? Como a gente tem muita exceção de regra, e aqui é uma exceção mesmo, né? Como a gente tem muita exceção, é melhor você trabalhar também, além daquelas regrinhas básicas, como a gente vem mostrando aqui, você também vai associando pela memória fotográfica. Então, qual é o contrabalanço que você deve fazer? Paraquedas, paraquedista, não tem hífen. Já para-raios, para-choque, tem. E essas outras aqui. Então, você coloca junto para quê? Próximo dela ali para quê? Para associar essa diferença. Belezinha? Tranquilidade? Sem que a gente brigue com os linguistas. É isso aí. Vamos lá. E na frente... Aí nós temos, aquela regra geral lá, não deu conta.
Então a gente tem outras regrinhas aqui, beleza? Cara, e aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção daquilo que a gente tem visto que tem caído pra caramba, bastante, tá? E você, poxa, essa palavra aqui gostei, opa, essa daqui também, pô, essa aqui eu não me lembrava, vamos marcando, e é assim que eu quero que você estude comigo, beleza? Vem comigo na tela, olha só. Com os prefixos ex, vice e soto. Então, olha só, ex-marido, cara, cai pra caramba esse prefixo aqui. Vice-presidente, cai pra caramba. Soto, mestre, cai pra caramba. Então, do lado, anota. Cara, tem vice, já sei, vai ter hífen. Ex, já sei, tem hífen. Soto, opa, tem hífen. Beleza? Ok. Marcou aí, não marcou? Tranquilo, eu vou te mostrar que vai cair em prova, vai cair em questão. Outro também, com os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começa por vogal, beleza? M ou N, como pan-americano, circunnavegação, beleza? Então, só para você observar aí, quando circum ou pan, eles se unirem ao segundo elemento que começa por vogal, pan-americano, né? M ou N, beleza? Como aqui nós temos circunnavegação. Tá legal? Show de bola, então? Tranquilidade. Marcando, então, aí principalmente o pan, tá? Pan. Aí lembra lá, por exemplo, do atletismo, né? O pan-americano, que tem hífen, tá? Procura associar aí que vai ajudar bastante. Letra C. Bom, lembra que a gente falou do pre, né? Do pre, do re, do co, do pro? Lembra? Que eu falei que era tônico, que nesse caso era átono, e o timbre é fechado, lembra? Beleza. Agora a gente tem aqui uma regrinha de exceção. Vem comigo na tela. Bom, nem é exceção, né? Lá é pré. Aqui é o quê? Aqui é pré. Os prefixos tônicos acentuados. Pré, pró, pós. Eles são acentuados, são monossílabos tônicos terminados em E, O e O seguido de S. Quando o segundo elemento tem vida própria na língua, terror do céu, o que é vida própria na língua? É uma palavra que vai ter lá o seu valor semântico, seu sentido. Pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação, pré-exercício, pós-exercício, pré-estreia, pré-escola. E nesse caso você notou que nós temos aqui o pré, veja que ele termina com vogal e começa com outra vogal, né? Mas a gente viu que prestabelecer, a gente viu lá, prestabelecer não tem, porque é o pre, nesse caso é átono, timbre fechado, lembra? Então, mais importante do que essa regra é aquela que foi a exceção, que nós temos um prefixo terminado com vogal e na sequência nós temos uma palavra com uma vogal, com a mesma vogal, lembra? Então naquele caso lá, anti-inflamatório, tem hífen. Aí a gente colocou na sequência para você uma observação, ó, cuidado com pre, re, co, em coordenar, lembra? Pro, não é? Beleza, e aqui é o contrabalanço, então você coloca aqui, opa, quando eu ler aquele lá, eu vou voltar aqui para sempre confirmar. Então note aqui, ó, pró-desarmamento. Aí independe se na sequência tem a mesma vogal ou não. O que importa é que nós tenhamos aqui o pró, pré, pós, beleza? Aí ele falou que o segundo elemento tem vida própria na língua, isto é, ele é lá o seu substantivo, vai ter lá o seu sentido, tá legal? É basicamente isso. Venha comigo na tela, vamos lá. Próximo. Tem caído de vez em quando, não é lá de cair muito, mas é importante você se lembrar. Com sufixos de origem tupi-guarani, que representam formas adjetivas, tá? Representando formas adjetivas, toma cuidado. Como açu, guaçu e mirim. Quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente, ou quando a pronúncia exige distinção gráfica entre ambos. Cara, disso tudo aí, o que eu quero que você se lembre das palavras. Não fique com decoreba disso daqui não. Lembre-se das palavras, olha,
Amoré, Guaçu, tem tônico aqui, Amoré, Guaçu, tem um sinal gráfico. Manacá, Açu, Jacaré, Açu, Ceará, Mirim, Paraná, Mirim, tá legal? Guajará, Mirim, a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, tome bastante cuidado com isso, beleza? Então, quando nós temos lá o Açu, Guaçu, Mirim, e de certa forma vão caracterizar, né? Então eu falo que é o Amoré, Guaçu, é o Manacá, Açu, é o Jacaré, Açu, é o Ceará, Mirim, é o Paraná, Mirim, beleza? E nesse caso, quando ele finaliza com a sílaba tônica, né, ó, ela com acento, ou simplesmente, como aconteceu aqui, ó, tá? É uma oxítona, ó, Açu aí, né? Aliás, aqui, né? Manacá, Amoré, Ceará, Jacaré, Paraná, e de repente tem alguma palavra que não tem acento, mas ela precisa de distinção entre eles, então tem hífen. O que cai em prova? Essas palavras aqui. Para você não ficar de olho só em regra, eu quero mais exemplos dessa regra. Não, pega o que está aqui, que é aqui que a gente registrou, justamente que está na reforma ortográfica. Beleza? Então, show de bola, venha comigo na tela. Vamos lá, moçada. Nos topônimos iniciados pelos adjetivos grão e grã. Então, nos topônimos, isto é, nome de lugar, tá legal? Então, vamos lá. Ou por forma verbal ou por elementos que incluam um artigo. Grã-Bretanha, Santa Rita do Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos, né? Então, forma verbal também, né? E por elementos que incluam um artigo. Santa Rita do Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos. Moçada, aqui é conhecer a palavra, tá? Sinceramente, isso daí é basicamente conhecer a palavra, porque isso aqui é um nome próprio. Então, se é nome próprio, às vezes ele foi registrado até mesmo sem hífen, tá legal? E como ele é o nome de um lugar, tem aquele nome só e pronto. Então, aqui nesse caso, o que eu tenho que lembrar? Opa, Grã-Bretanha, Santa Rita do Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos. É isso e pronto. Essas são as palavras mais importantes para você se lembrar, beleza? Não fique com decoreba de regra. Indo à frente, para poder facilitar a sua vida, né? Aqui, com os advérbios mal e bem, quando estes formam uma unidade sintagmática e semântica, e o segundo elemento começa por vogal. Bom, moçada, o que é a unidade sintagmática? Formam uma unidade sintagmática, né? Qual é e semântica aí nesse caso? O que é isso? Isto é, as duas palavras se unindo, elas vão formar uma outra, né, com outro sentido. Por que eu estou falando isso? Como a gente tem advérbio mal e bem, esses advérbios, por exemplo, a palavra mal, ela pode ser um advérbio de modo, né? O advérbio bem pode ser um advérbio de modo, mas também pode ser um advérbio de intensidade, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu falo assim, rapaz, eles estão bem quietos hoje, hein? Muito quietos hoje. Até consigo trocar o bem pelo muito. Então, note, eu não tenho que colocar hífen aí, porque ele não formou uma palavra. Assim o quê? O bem, que é um advérbio de intensidade, e quietos, que é um adjetivo. Tá legal? Então eu não formei basicamente ali uma palavra, beleza? Por isso que ele está falando sobre unidade sintagmática. É uma palavra efetivamente ou não é? Às vezes é uma expressão, é uma locução adverbial, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso, eu vou te mostrar em questões. Aí nós temos o bem-aventurado, né? O bem-estar é muito importante, né? Bem-humorado, mal-estar, mal-humorado, tá legal? Então, olha só, bem-aventurado, bem-estar, anota essa palavra aí, bem-estar, mal-humorado, anota essa palavra aí também, que é importante. Bem-estar, mal-estar, né? Já falei um, já marca outro também. Entretanto, nem sempre os compostos com advérbio bem escrevem-se sem hífen, quando este prefixo é seguido por um elemento iniciado por consoante, beleza? Nem sempre ele é seguido, tá? Bem-nascido, mal-criado, bem-visto. Ao contrário de, olha só, o bem-nascido tem hífen, já o mal-nascido não tem. Por que isso está aqui? Porque se cair em prova, você está preparado,
tá? Bem criado tem hífen, mal criado não tem. Bem visto tem hífen, mal visto não tem. Cara, tem vários motivos linguísticos para isso. Por quê? Não é simplesmente a oposição de palavras, não é isso. Bem-nascido, mal-nascido. Mas a palavra bem-nascido tem a sua origem. Mal-nascido também tem a sua origem. Por conta de nesse caso, diverso percurso, naturalmente, um permanece com hífen e o outro não. E você vai ficar perdendo tempo para saber por que não. Você vem aqui, anota, né, ó. Rapaz, bem-nascido tem. Mal nascido não tem. Bem criado tem. Mal criado não tem. Rapaz, que a criança mal criada, olha aí, né? Bem visto tem. Mal visto não tem. Então fique ligado nisso daqui, beleza? Aí você já tem aqui, ó, bem-estar, mal-estar tem hífen. Aí você já anota, beleza? Então fique sempre ligado para não ter dificuldades na hora da prova, tá legal? Então aqui a gente quis chamar a atenção porque nem sempre a associação de opostos aí, né, preserva esse hífen aí, tá? Indo à frente, vamos lá, moçada. G, com os elementos além, a quem, cuidado, recém e sem. Então nós temos aqui, ó, além mar, além fronteiras, a quem oceano, recém-casados, sem número, sem teto. Logicamente, o sem número, sem teto, tem que ser referente a uma palavra, né? Então ele é a pessoa, né? Aquela pessoa é um sem teto. Ele é um sem teto. Então, ele é uma palavra em si. Ah, sem teto aqui realmente é uma palavra, então tem hífen, tá? Mas algumas pessoas ficam sem teto. Significa que elas ficam e são sem teto? Não, elas ficam sem um lugar, sem um teto. E nesse caso, não há unidade sintagmática. Compreendeu o que a reforma ortográfica colocou para a gente entender aqui? Então, nesse caso, formou uma unidade sintagmática. Ela é um substantivo composto, ela é um adjetivo composto, então é uma palavra composta, isso é unidade sintagmática, transmitindo aquele sentido específico com as duas palavras unidas. Às vezes, eu tenho lá a preposição com um nome, eu tenho advérbio com um adjetivo, e não quer dizer que seja uma palavra, uma unidade sintagmática, tá? Então, cuidado com isso. E outro detalhe que eu já estou olhando para você e percebendo pelo seu semblante. Estou percebendo. Rapaz, meu Deus do céu, terror. Mas é muita regrinha chata, fala a verdade. Não é chata não, moçada. Não é chata não. A gente tem o quê? A gente tem que estudar isso, concorda comigo? A gente tem que estudar. Beleza, então não vamos achar chato não. É interessante, sim, é interessante. Aí o que você vai fazer? Vai sempre anotar do lado, sempre procurar observar. Rapaz, essa regrinha aqui, chatinha, beleza? Puxa uma setinha para ela, anota e sempre quando você, antes um pouquinho de você começar a estudar, faça uma leitura dessas, né, dessas palavras, assim como você também já está fazendo com aquelas palavras com G, com X, né, com CH, lembra daquelas palavrinhas com a memória fotográfica? Faça o mesmo aqui, tá legal? Venha comigo na tela, vamos lá. Indo à frente. Com o prefixo sub, quando o segundo elemento começa por R ou B. Então nós temos sub-reitor. Isso para quê, moçada? Lembra que eu falei a respeito do hífen, que ele preserva a sonoridade de cada palavra? Se eu coloco, por exemplo, sub-reitor, tudo junto, a gente daqui a pouco começa a ler o quê? Subreitor, subreitor. Eu não falo sobre, que tem o B com o R, dá o som br. Então, se eu coloco lá sub e na sequência reitor sem hífen, vai ficar como? Subreitor, subreitor. Vai acabar sendo assim. Então, para evitar isso e preservar a sonoridade, se coloca o hífen aqui. Beleza? Então, sub-reitor, sub-reptício, sub-rogar, sub-base, sub-bibliotecário. Beleza? Ok. Indo à frente, então, embarcou aí, né? Sub termina com B e nós temos R ou B aqui, ó. Sub-reitor, sub-reptício, tá? E sub-base, sub-bibliotecário. Ok. A gente aqui vai colocar uma regrinha, né, ó,
colocado aqui. E você, naturalmente, moçada, que eu quero chamar a sua atenção, eu não tenho, essas regrinhas aqui, elas são, de certa forma, elas são genéricas. E aqui foi o quê? Foi uma forma do linguista tentar unir aquelas palavras, né, com o hífen, e que, de certa forma, dá para alocar aqui. De certa forma, para tentar ajudar a gente, né? Facilitar o nosso estudo, tá legal? Então, vamos lá, mas sem decoreba da regra, vamos tentar entender o que o linguista fez para deixar essas palavras alocadas nessa regrinha aqui, mas não queira com isso entender, essa regra é assim, então eu vou aplicar essa regra em tal palavra. Cuidado, preste atenção nas palavras que aqui estão, tá legal? Venha comigo na tela, olha só. O uso do hífen permanece nas palavras compostas que não contêm um elemento de ligação. Então, cuidado, elas não têm um elemento de ligação à preposição, tá? Constitui uma unidade sintagmática e semântica, isto é, essa palavra, por exemplo, conta-gotas. Essa palavra conta-gotas, ela não é para contar a gota, tá? Para contar a gota. Rapaz, ele conta a gota muito devagar. Tem hífen, ele conta essas gotas, conta gotas muito devagar? Não, é de contar as gotas literalmente. Cada palavra tem o seu sentido, né? Então eu tenho duas unidades sintagmáticas ali. Agora, quando eu falo o conta-gotas, não está me ajudando. O conta-gotas. Agora eu tenho uma palavra, uma unidade sintagmática. Juntei as duas partes para ter apenas um sentido, tá legal? É o conta-gotas mesmo, tá? Venha comigo na tela. Mantendo acento próprio, bem como naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas. Aí já começou a puxar, fala a verdade. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, o hífen permanece nas palavras compostas que não contêm um elemento de ligação. A matéria-prima não tem elemento de ligação. Já mão, de, obra, tem elemento de ligação. Beleza? Ok, então por isso não tem hífen, tá legal. Constitui uma unidade sintagmática e semântica. Mão de obra constitui, matéria-prima também. Porém, mão de obra tem aqui essa preposição, tá? Mantendo acento próprio. Então nós temos matéria, paroxítona terminada de tongo oral, prima é uma paroxítona terminada em A, beleza? Bem como naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas, né? Então nesse caso nós temos o João de Barro, olha só, agora com o João de Barro nós temos a preposição. Mas por quê? Nós temos aqui agora, ó, bem como naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas. Agora já fugiu aquela regra de ter que não poder ter, né, elemento de ligação, tá? Então o que importa aqui é a espécie botânica e zoológica. Como erva doce, João de Barro, andorinha do mar, formiga branca, bem-te-vi, anota bem-te-vi, erva doce, tá legal? E aí nós vamos começar a observar beija-flor, couve-flor, tá legal? Beleza, a gente tem aqui matéria-prima, anota a matéria-prima e anota também aqui mão de obra, que não tem hífen, tá? Faz essa oposição aí, beleza? Ano-luz não tem, tem hífen, né? Não tem a preposição aí no meio. Azul escuro, fique ligado nisso. Médico cirurgião, conta-gotas, guarda-chuva, segunda-feira. Terror. Tenente coronel também. Terror, vem cá. Eu quero saber a regra de segunda-feira. Porque segunda-feira, sexta-feira, terça-feira tem hífen. Explicação gramatical é o quê? O uso do hífen permanece nas palavras compostas que não contêm o elemento de ligação, como segunda-feira, e constitui uma unidade sintagmática e semântica, isto é, ela aqui mostra aquele dia da semana, não é a feira que é a segunda, tem a primeira-feira, a segunda-feira, não é isso, né? Mantendo acento próprio, eu tenho aqui uma paroxítona, aqui outra paroxítona, é essa a ideia, beleza? Tranquilidade. Só que a gente tem outras palavras que poderiam se enquadrar nisso também. E de repente elas não têm hífen, tá legal? Então o que eu gostaria que você observasse são essas palavras aqui, que estão na regra. Muito provavelmente é isso que a banca vai pegar para poder cobrar de você. Ou então, a banca vai fazer o seguinte, opa, peraí, vou fazer o seguinte, vou pegar umas palavras
que de certa forma estariam nessa regrinha aqui, bem picante. Vou pegar essas palavrinhas e vou colocar lá, beleza. Só que o que o examinador faz, moçada? Às vezes vai pegar uma palavra, cara, que, assim, é fora do normal, cara. A gente não fala essa palavra, a gente não usa essa palavra e tal. E aí está lá na alternativa A, por exemplo, e você não sabe se tem hífen ou não. Mas aí você tem na alternativa B de bola, aquela regrinha do prefixo que termina com vogal e a palavra posterior inicia com vogal diferente. Aí na alternativa C tem a palavra posterior que inicia com a mesma vogal, você sabe que tem hífen, na primeira não tem hífen, lembra? E aí você vai por associação, tem uma palavrinha lá para você eliminar. É isso que eu quero que você sempre observe, tá legal? Venha comigo na tela, vamos lá. Então, não fique com aquela decoreba louca, mas procure entender o motivo de os linguistas terem, então, alocados nessa regra, tá? Outro detalhe importante, não se emprega o hífen nas locuções de qualquer tipo. Então, nesse caso, substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas, conjuncionais. Então, aqui, ó, nós temos a palavra mão de obra, dia a dia tinha hífen, mão de obra tinha hífen, não tem mais hífen, cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar. Olha só, moçada, nesse caso aqui, ó, cão de guarda. Né? Cão de guarda. Por que então, terror? Não tem hífen. Opa, tem a preposição. Mão de obra tem a preposição, né? Que eu sei que é uma mão e obra. Juntando tudo é a força de trabalho, né? Beleza, então nesse caso não tem. Dia a dia tem a preposição ali no meio. Então vai por associação observando. E aí nós temos aqui, ó, cão de guarda, fim de semana, café com leite. Todos eles aí, ó, com preposição. Está vendo só? Olha aí, ó. E aí nós não temos o hífen, beleza? Ele próprio, à vontade, abaixo de, acerca de, aí é simples a gente observar que não cabe, né? Ó, arco e flecha, à toa, tá legal? Belezinha. São exceções algumas locuções já consagradas pelo uso. Aí, veja só, isso é exceção. Já que foi falado que não caberia, né? O hífen por conta da preposição que está no meio, não deveria ter, mas há a exceção, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Rapaz, a queima-roupa aconteceu aquele problema lá. Deu um tiro a queima-roupa, locução adverbial. Como é que aconteceu? A queima-roupa, locução adverbial de modo. Eu tinha falado aqui que locução adverbial não precisava colocar hífen, não dá para colocar o hífen. Como à toa, estava à toa, né? Então não precisa colocar hífen. Bom, nesse caso agora já tem a queima-roupa, a gente tem hífen. Está vendo só? Então, o que é importante é analisar a palavra que aqui está, beleza? Então, cuidado, ó, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Muito cuidado com isso. E aí, para ficar melhor ainda, eu vou listar para você mais palavras, e nesse caso que empregam o hífen, sem decoreba, porque tem que ler mesmo, tem que ler a palavra para lembrar, tá? Emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Cara, o que importa aqui é você ler. Procure ler sempre essas palavras para você se lembrar, tá legal? Então eu fiz um ajuntamento aqui de acordo com a regra de que Evanildo Bechara, inclusive, que fez essa junção, e aí eu busquei para colocar também, porque várias bancas, né, várias provas cobram de acordo com o que Evanildo Bechara tem colocado. Então é bom a gente ficar ligado, tá? Então ele fez esse ajuntamento aqui e a gente já tinha até colocado algumas palavrinhas, lembra? Então, por exemplo, ó, ano-luz, nós já comentamos. Arco-íris, decreto-lei, S-Oeste, João Ninguém, médico-cirurgião, mesa redonda, rainha Cláudia, tenente-coronel, tio-avô, Zé Povinho, afroasiático, afro-luso-brasileiro, azul escuro, amor perfeito, boa-fé, forma piloto, guarda noturno, luso brasileiro,
má-fé, matogrossense, norte-americano, seu vizinho, social-democracia, sul-africano, verbo nominal, primeiro-ministro, segunda-feira, conta-gotas, fim-capé, guarda-chuva, vagalume, porta-aviões, porta-retrato. Então, cuidado aí com porta-aviões, porta-retrato. Tá legal? Belezinha, vou colocar aqui alguns sentidos aí, ó. Oeste, quer dizer, leste mais sudeste. Tá legal? Rainha Cláudia é um tipo de ameixa. Então, tudo isso aqui para quê, moçada? Para a gente entender que a gente tem um novo sentido. Então, juntou a palavra rainha com a palavra Cláudia e aí formou uma unidade sintagmática. Isso significa um tipo de ameixa, tá? Zé Povinho, isto é o homem comum, tá? O Zé do Povo, Zé Povinho, tá? É o homem comum. Seu vizinho é o dedo anelar. E fincapé, isto é para fincar o pé, né? Fincar o pé é uma determinação, eu empenho aquele pé, eu finquei o pé mesmo, né? Então, finca-pé passa a ser a ideia da determinação, tá legal? Venha comigo na tela, vamos que vamos observar aqui, olha só. Continuando, as formas empregadas adjetivamente do tipo afro, anglo, euro, franco, indo, luso, sino. Então, essas formas aí e assemelhadas continuarão a ser grafadas sem hífen em empregos em que só há uma etnia. Então, quando se fala afrodescendente, significa uma etnia. Anglofalante, anglomania, né? Então, não é juntar África com outro, mas afrodescendente, né? Marcando ali uma só cultura, uma só etnia. Anglofalante, anglomania, eurocêntrico, eurodeputado, lusofonia, sinologia. Diferente do que a gente havia visto como afroasiático, juntando aqui, ó, tá vendo só? Os dois povos aí, ó. Afroluso brasileiro, né, ó. Azul escuro, nesse caso, azul escuro nada, né? Tentando pegar aqui mais alguns aqui, ó. Bom, basicamente são esses aqui, né, ó, afroasiático, afroluso brasileiro, aí 2 hífens, tá? Para você perceber aí, tranquilinho. Ok? Vamos à frente aí. Então, deu para poder perceber, lá nós não juntamos povos, nós estamos falando de uma etnia especificamente, tá legal? Beleza. Assim escreve-se com hífen quando houver mais de uma etnia, como a gente viu anteriormente, afro-brasileiro, anglo-saxão, euroasiático e assim por diante. Indo à frente. Bom, então aqui, moçada, a gente colocou essas regras todas, você então anotou aquelas palavrinhas mais chatinhas, né? Tranquilidade. Agora a gente vai colocar um resuminho, tá? É um resumo aqui, só para você ter uma noção daquelas mais importantes. E com base, muitas vezes, nesse resumo, você mata muitas e muitas questões. Tá legal? Venha comigo na tela, olha só. Então, nesse resumo aqui é o seguinte. Quando as vogais são diferentes, não há hífen. Autoescola, semiárido, autoajuda. Lembrando que aqui nós temos prefixo ou falso prefixo, né? Com vogais iguais, aí nós vamos ter aqui o hífen anti-inflamatório, micro-ônibus. Lembrando, então, que nós temos aqui o prefixo ou falso prefixo. Consoantes iguais, com hífen super requintado, para ter aqueles 2 sons, lembra? Interracial, subbase, para não ficar subbase, né? Senão vai juntar 2 Bs aí, a nossa língua portuguesa não tem 2 Bs, fala a verdade. Então, nesse caso, a gente acaba colocando mesmo esse hífen, não tem como. Tranquilidade. Vogal, e nesse caso a gente tem R e S. R ou S, vou colocar um ou aqui, ó, tá? Então, nós vamos observar o seguinte, fica sem hífen e a gente dobra as consoantes. Lembrando que a gente tem aqui prefixos, né, ó, ou falsos prefixos. Então, eles terminam com vogal. E a palavra seguinte tem EC, tá? Está vendo aqui, ó? Ou R, beleza? Então,
antissocial, autossuficiente, autorretrato, contra-reforma. Aí eu vou pedir a você para colocar aqui do lado assim, ó, cuidado, cuidado. Como é que eu escrevo a palavra porta-retrato? Que não é hífen, né? Que não é, nesse caso, prefixo, porta-retrato. Lembra? Cuidado com isso aí, beleza? Então, para não ficar porta-retrato com dois R's, não é isso. Porque você vai se lembrar que aqui nós temos prefixo, prefixo. Cuidado com isso, beleza? Então, isso aí é importante. Então, sempre coloque aí esse cuidado, porque porta não é prefixo, tá?